Muito bom dia para você que está nos assistindo. Tá começando mais um Manhã em Foco aqui na Foco On TV. Eu sou Daniele Mendonça e agora eu te faço companhia com as principais informações para deixar você muito bem informado, começar a sua segunda-feira já sabendo tudo que vai acontecer e também tudo que vem acontecendo. Para a gente iniciar, bora falar sobre Andy Barman, que assumiu nesta segunda-feira o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele se encontrou com o rei Charles III no palácio de Buckingham e logo depois discursou na sede do governo britânico. No discurso, ele prometeu realizar as maiores mudanças nos últimos 40 anos no Reino Unido e propôs um novo modelo econômico para reduzir o custo de vida da população, com mais controle público sobre itens essenciais como moradia e energia. A primeira instrução oficial do novo premier foi resolver o problema das pessoas em situação de rua no país. Ele também prometeu ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho e construir novas moradias populares. Ainda este ano, ele deve apresentar um plano de 10 anos para o Reino Unido, traçando o caminho que quer para o país. Ele é o sétimo primeiro-ministro britânico desde 2026. E a gente vai seguir, é claro, acompanhando, né, para saber, né, sobre esse primeiro-ministro novamente, tá bom? E deixa eu falar para vocês, né, as eleições de 2026, bora falar agora, a partir desta segunda-feira, os eleitores já podem solicitar o voto em trânsito para votar fora do domicílio eleitoral nas eleições deste ano. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto pela internet, no autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. A modalidade é destinada a quem estará em outro município no dia da votação. O eleitor poderá votar em cidades com mais de 100 mil eleitores ou nas capitais. Quem estiver em outro município do mesmo estado poderá votar em todos os cargos, deputado estadual ou distrital para o Distrito Federal, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Quem estiver em outro estado poderá votar apenas para o presidente da República. Durante o prazo, também é possível alterar ou cancelar a solicitação. A Justiça Eleitoral alerta que, caso o eleitor peça o voto em trânsito e não comparecer à sessão eleitoral informada, será necessário justificar a ausência. Brasileiros que moram no exterior e estarão no país durante as eleições podem solicitar o voto em trânsito dentro do mesmo prazo. E agora, bora falar sobre a Copa do Mundo. E para isso, é claro, né, eu chamo o nosso querido jornalista Ronaldo Martins para falar, né, até porque a Espanha é a nova campeã mundial. A seleção espanhola venceu a Argentina por 1-0 no domingo e conquistou o segundo título de sua história. A primeira taça havia sido levantada em 2010 na África do Sul. Com a conquista, a Espanha se iguala à França e ao Uruguai, que também já tem 2 títulos mundiais. Já a Argentina permanece com 3 conquistas, atrás apenas da Alemanha e Itália, e somam 4 cada. O Brasil continua isolado como o maior campeão da história das Copas do Mundo, com 5 títulos. Desde a primeira edição do torneio, em 1930, apenas 8 seleções conseguiram conquistar o título mundial. Muito bom dia, Ronaldo! Bom dia, Dani. Bom dia para vocês que nos acompanham. Olha, Dani, venceu quem jogou melhor, né? A Espanha dominou o jogo do começo ao fim contra a Argentina. Dani, para você ter uma ideia, a Argentina não deu sequer um chute ao gol nos 90 minutos iniciais, né? A partida foi para prorrogação
E, Dani, um jogo completamente dominado pela Espanha, a Argentina não assustou, e um jogo também muito amarrado, né? Por ser uma final de Copa do Mundo, se bem que na Copa do Mundo passada, né, a final, teve uma enxurrada de gols, é considerada a maior final de Copas do Mundo, né, de 2022. Mas nessa foi um jogo bem amarrado, Dani, poucas chances de gol. A Espanha, quando avançava, quando ia até o ataque, finalizava, mas sem grandes perigos, né, para a defesa do adversário da Espanha, opa, da Argentina. Mas Dani, venceu, na minha opinião, quem jogou melhor. Ele é aquele típico jogo, Dani, sabe? Que se tivesse um vencedor que tivesse, como posso falar, que era para ganhar, tivesse todos os atributos para ganhar o jogo, seria a Espanha. Então eu posso resumir dessa forma: a Espanha foi merecedora dessa conquista. Ronaldo, agora conta aqui pra gente que tá assistindo aqui o Manhã em Foco, pra quem era a sua torcida depois que o Brasil saiu, depois que o Brasil infelizmente foi eliminado, pra quem que você tava torcendo? Dani, eu sempre fui neutro nessa questão, né? Nunca declarei torcida publicamente para nenhuma seleção, mas falando sobre a final, né? Venceu quem foi a melhor. Ali na prorrogação, Dani, o Fernan Torres marcou o gol da vitória e tinha anteriormente tinha sido anulado o gol da Espanha também, né? Que gerou muitas críticas por conta da anulação, né? Muitas pessoas consideraram que não foi falta no zagueiro da Argentina e o árbitro considerou que foi falta, né? E marcou ali e anulou o gol, mas venceu quem foi melhor. Dani, a Espanha tem todo, merece mesmo por ter desempenhado durante toda a Copa do Mundo um futebol bonito de se ver. Ronaldo falou que foi neutro, né? Não escolheu um lado, não escolheu um time após o Brasil ser eliminado. Mas pra você, quem foi o jogador que mais se destacou na Copa de 2026? Dani, o melhor jogador considerado pela FIFA, né, que venceu, né, o melhor jogador da Copa, foi o Rodri, meio-campo da Espanha, né? O que gerou muitas dúvidas, Dani, como o Rodri, meio de campo, que não deu nenhum gol, que não marcou nenhuma assistência, foi considerado o melhor jogador da Copa, né? Por outro lado, olha o Mbappé, fez 10 gols. Opa, a gente está com um probleminha técnico. Desculpa para vocês que nos acompanham, muito desculpa pelo probleminha técnico, mas Dani, o Mbappé que fez 10 gols, deu 4 assistências, o próprio Messi que marcou muitos gols, foi o segundo na artilharia da Copa do Mundo, não foram considerados, né, o melhor de toda a competição, de todo o torneio. O prêmio foi dado para o Rodri, meio-campo da Espanha, mesmo sem ter marcado nenhum gol e nem dado nenhuma assistência. Mas para mim, olha, Dani, eu vou ficar em cima do muro, ó. Ou, ou eu daria ou para o Mbappé, atacante da França, artilheiro da competição, e também agora, depois desse torneio, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols. Agora ele está disparado aí na artilharia, né? Vai ser difícil alcançar ele. E por ser muito jovem ainda, Dani, tem muitas Copas pela frente, o que pode elevar esse número. Então, Dani, eu daria ou para o Mbappé ou para o Messi por suas atuações nessa Copa. Jogaram muito, tanto é que os gols se refletem nas atuações dos dois. Messi foi o vice-artilheiro, se despedindo também da Copa, né? E o Mbappé o artilheiro. Então daria para os dois tranquilamente, não ficaria com o Rodri não. Ronaldo, mas agora já falando sobre a nossa seleção brasileira, né? Muitos dos jogadores, eles não vão conseguir jogar na próxima Copa. Mas para você, quem foi o destaque, claro, da nossa seleção e quais são os jogadores que podem acrescentar na Copa de 2030? Olha, Dani, muito difícil achar um destaque da seleção brasileira na Copa desse ano. Tá aí difícil, olha, Dani, sinceramente, assim, de cabeça ver um destaque, mas eu ficaria, deixa eu ver aqui, um destaque, Dani, sinceramente.
Você não acha que o Vini Júnior se Vini destacou Júnior, nessa Vini Júnior, Vini Copa? Júnior, com certeza. Ele que foi o artilheiro do Brasil, marcou mais gols pela seleção. Até então não tinha feito uma atuação como fez nessa Copa do Mundo, né, Dani? Ele era muito cobrado por no Real Madrid ser um jogador que marca muitos gols, uma estrela, uma referência, enquanto ele atuava pelo Brasil, deixava muito a desejar. Então, muito bem lembrado, desculpa, Vinícius Júnior. Agora, Dani, nesse novo ciclo, né? Nesse novo ciclo aí que vai começar agora, rumo a 2030. Nomes que a gente vai observar nesse novo ciclo é do Endrick, do próprio Vinícius Júnior, tem o Rodrigo que não disputou, né, porque ele estava machucado. Quem mais? O Estevão, atacante do Chelsea, que ficou machucado também, não participou dessa Copa, também vai estar nesse novo ciclo. Aí nomes que se despedem é do goleiro Alisson, do Casemiro e da estrela, né, que brilhou nesses últimos anos, Neymar. Neymar. O nosso goleiro, o Alisson, disse que ele está disponível, né, para a próxima Copa de 2030. E aí, o que é que você acha? Você acha que o nosso goleiro deve ser mudado? Ou a gente deve permanecer, deve insistir mais? Dani, ele falou que estava disponível, né, mas só para ele mesmo, porque muito provavelmente ele não vai participar desse novo ciclo, muito menos disputar a próxima Copa, óbvio, né? Então, ele já tá. Dani, o Alisson foi o goleiro que mais disputou Copas no Brasil, se eu não estiver enganado. Foram 3 Copas do Mundo e as 3 seguidas, né? Então, muito dificilmente ele vai estar nesse novo ciclo. Ele teve atuações muito contestadas, Dani. Muito contestadas, né? Apesar de ser um ótimo goleiro, na seleção brasileira não desencantou. Tu já tem algum nome assim em mente que possa substituir o Alisson, que Olha, seja melhor ou que seja igual? Dani, aqui no Brasil tem nomes de goleiros que estão se destacando, né? Tem o Hugo Souza no Corinthians, tem o Carlos Miguel do Palmeiras, então tem o Bento também, um goleiro jovem que está lá na no Oriente Médio, que também está se destacando. Então, esses nomes a gente vão ficar atentos aí para esse novo ciclo. Certo, Ronaldo. Muito obrigada, tá, pelas suas opiniões aqui. É sempre muito importante a gente dar esse espaço, né? A gente ouvir outras opiniões, além, claro, da nossa mesma, né? Ronaldo, mas agora mudando de assunto, bora falar sobre política. Começa nesta segunda-feira o período de convenções partidárias, uma das etapas mais importantes das eleições. É durante as convenções que os partidos definem oficialmente quem serão os candidatos que disputarão os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. O prazo para as o prazo para realizações das convenções segue até o dia 5 de agosto. Após a escolha dos nomes, os partidos devem enviar as informações dos candidatos à Justiça Eleitoral por meio do sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Além das definições dos candidatos, as convenções também servem para oficializar as coligações entre partidos e definir os números que cada candidato usará nas urnas. Os partidos podem manter o mesmo número de legenda utilizado na eleição anterior e os candidatos também podem continuar com o número que já haviam utilizado para o mesmo cargo. Este ano, cada estado realizará sua convenção para escolher os candidatos a governador, vice-governador, senador e seus suplentes, além dos candidatos a deputado federal, estadual e distrital. Já a Convenção Nacional será responsável pela escolha dos candidatos à presidência e à vice-presidência da República, além das definições de possíveis coligações nacionais. As convenções marcam o início da definição oficial dos nomes que estarão nas urnas em outubro e representam um dos momentos mais importantes do calendário eleitoral brasileiro. Dani, resumindo essa informação, né, para vocês que nos acompanham, vamos lá, eleições de 2026. Quem vão disputar os cargos para presidente da República, para governador, senador, deputado federal e deputado estadual?
Resumindo, Dani, chegou o momento das legendas anunciarem oficialmente quem vão disputar as eleições pelos partidos, certo? Nesse momento de tanto bastidores, Dani, bastidores, estratégias políticas, né, cogitações de nomes, uns falam que vão disputar, outros falam que não. Então, basicamente é isso, Dani. Chegou a hora de oficializar quem vai disputar as eleições pelas siglas e tem até o dia 5 de agosto, Dani, para confirmar os nomes. Exatamente, Ronaldo. E ainda falando sobre política, saiu uma nova pesquisa, né, que a professora Maria do Carmo, do PL, ela lidera a corrida pelo governo do Amazonas. Segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Viva Voz, o levantamento reforça o cenário apontado por outros institutos e mostra a pré-candidata à frente na disputa pelas eleições de 2026. O único nome da direita na disputa, Maria do Carmo, alcança 38,6% das intenções de voto no cenário que avalia o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do seu partido para a presidência da República. São 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o senador Omar Aziz, que soma 33,6%, considerando o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em terceiro lugar, aparece o atual governador Roberto Cidade, com 11,3%, que é apoiado pelo ex-governador do Amazonas, Wilson Lima, e os indecisos representam 10,2% e os votos brancos e nulos somam 6,3%. Então, Dani, Maria do Carmo, né, aparecendo primeiro aí nessa pesquisa. E surpreende, Dani, porque nas últimas pesquisas divulgadas pelos institutos aqui no Amazonas, quem liderava a corrida ao governo do Amazonas era o senador Omar Aziz, Dani. E nas pesquisas também divulgadas recentemente, a professora Maria do Carmo aparecia ali numa posição bem inferior, né? Porque até então, no cenário sem o governador Roberto Cidade, lá no ano passado, Dani, ficava como as pesquisas? Ficava entre Omar Aziz em primeiro e Maria do Carmo em segundo. Já nesse ano, Dani, com a entrada do governador Roberto Cidade na disputa pelo pleito deste ano, aí já mudou o tabuleiro da política amazonense. E como eu falei anteriormente, em pesquisas eleitorais divulgadas recentemente, a professora Maria do Carmo aparecia ali em terceiro, em quarto. Agora, nessa nova pesquisa, aparece liderando, inclusive na frente do senador Omar Aziz. Então, surpreende esse dado, Dani. Realmente, Ronaldo. Mas agora, mudando de assunto, bora falar sobre o vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que o vazamento de gás estireno na fábrica do Distrito Federal foi totalmente contido. O acidente teve início na última quarta-feira e mobilizou equipes de emergências durante 5 dias. Com a situação controlada, o comitê formado por órgãos estaduais decidiu liberar, a partir desta segunda-feira, hoje, né, a retomada das atividades nas empresas do polo industrial, nas escolas de rede estadual e também dos serviços públicos que haviam sido suspensos por medida de segurança. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Orcelino Muniz, o vazamento foi controlado com segurança e a partir de agora as equipes seguem realizando o monitoramento da área e as ações técnicas necessárias para garantir que não haja novos riscos à população. Então, Dani, esse vazamento, né, causou grandes transtornos aqui na cidade de Manaus, por conta desse vazamento de gás. Toda a cidade foi influenciada, Dani. Escolas tiveram que ser, as aulas tiveram que ser suspensas. Muitas pessoas, trabalhadores lá daquela região, né, procuraram as unidades de saúde por conta de problemas de saúde. Mas agora então, Dani, conforme o Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas, né, tudo, né, segundo eles, né, estancaram esse vazamento, agora sem problemas, e as atividades foram liberadas, Dani. Certo, Ronaldo. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua participação aqui no Manhã em Foco. Foi um prazer recebê-lo aqui com suas opiniões, né? Principalmente sobre a Copa do Mundo, que finalizou ontem. Eu que agradeço, Dani. É sempre uma honra estar aqui com você no Manhã em Foco, e para vocês que nos acompanham, muito obrigado pela sua audiência.
Tenha uma ótima semana. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Desejo para vocês uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. E eu te encontro amanhã às 11h45 no mesmo horário, aqui na Foco On TV. Um beijo para você e até amanhã.